Ninguém. Apenas vamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa fazer em nós aquilo que ele fez com Jesus enquanto homem, aquilo que ele fez com os discípulos, aquilo que ele fez com a igreja e continua fazendo na igreja. E em nós que somos membros espirituais dessa igreja. Então, quem trouxe sua Bíblia, abra ela, por favor, no Salmo 122. Salmo 122. Salmo 122. O Salmo fica mesmo no meio da Bíblia, o salmista. Salmo 122, versículo 1 em diante. Salmo 122, versículo 1 até o 4. Salmo 122, não é o 22, não, é 122. Amém? Amém. Quer ajuda, criatura? Tá certo. Salmo 122. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode-se embora? Quer que eu ache para tu? Ô, mulher, essa tua Bíblia aqui não tem o Salmo não, só tem os 4 evangelhos. Tem, peraí. Aqui. Eu tenho uma irmã de 28 anos por aí. Quando ela era pequena, eu acho que ela tinha uns 2 ou 3 anos por aí. Meu pai e minha mãe moravam em São Paulo. Daí, infelizmente, meu pai tinha pintado o apartamento. Ele morava em São Paulo. Isso novo, né? E nisso, minha irmã, sem querer, inalou o cheiro da tinta. Ao inalar o cheiro da tinta, ela perdeu... ela não sabe ler nem escrever. Mas minha irmã, ela tem uma Bíblia. Ela vai para os encontros, seja do grupo de oração da pastoral, ela leva a Bíblia. E ela pede para que alguém possa vir para ela ler aquela Bíblia. Minha irmã, toda noite ela vai lá e reza o texto de Nossa Senhora. Minha irmã serve lá no altar como coroinha, mexendo nos sacramentos. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, ele veio para confundir os sábios e inteligentes. Jesus, ele confunde os sábios e inteligentes. Veja, ontem, dia 13, ontem foi 12. No dia 11, na segunda-feira, a igreja celebrava quem? Nossa Senhora de Lourdes. Sabe para quem Nossa Senhora apareceu? Bernadette Subiru, uma menina analfabeta, doente, em asma. Nossa Senhora, em 1917, essa imagem que a gente tem aqui é Nossa Senhora de Fátima. Ela apareceu para 3 pastorinhos. Mal sabiam ler. Jesus um dia estava andando no mar, na região do mar lá em Nazaré. Ele chama um cara chamado Pedro, outro analfabeto, que se tornou Papa da igreja. Coluna da igreja, a qual Jesus disse a ele: eu te darei a chave do reino do céu. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. A leitura ela é bom para a gente ler? É claro que é. Mas que adianta a gente ler e não ter um desejo de querer colocar aquilo em prática? Que adianta? De nada.
Nada. Nossa Senhora, se for olhar toda a história da igreja, quando Nossa Senhora aparece para alguém, sempre para aquelas pessoas mais desprezadas pela sociedade. Aquelas pessoas que ninguém dá um tostão. Se você olhar em toda a história da igreja, e hoje os testemunhos de homens e de mulheres de Deus, Jesus foi atrás daquelas pessoas que ninguém queria dar nada. Ninguém dava valor. Por quê? Jesus não liga para aquilo que a palavra de Deus diz, o profeta Samuel, vai dizer assim que Deus ele não olha para a estatura humana. Deus olha para o coração. Deus olha para o coração daquela pessoa. E daí Deus vê alguém com um coração bom. Deus diz, está ela. Está ela. E daí aquela pessoa pode adentrar nos portões celestiais. Enquanto eu que sei ler, se falar um pouquinho de latim, não posso entrar. Posso ficar na escadaria dos portões celestiais. Porque aquele que não sabia ler, ou aquele que era desprezado, tinha uma coisa chamada pureza de coração. Mateus capítulo 5, versículo 5, se não me falha a minha memória. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Desculpa a exaltação, sabe? Desculpa, porque às vezes eu sou assim. Fazer que nem eu nasci assim. Eu não gosto de ver injustiça. Se eu sou profeta, eu também estou para isso. O profeta ele anuncia e denuncia. O profeta, usando uma linguagem humana, coloca lá em cima e também quebra as pernas da pessoa. Para mostrar, pera aí. Quem tem que dizer é Deus. Quem tem que dizer é Deus. Amém? Amém. Salmo 122, versículo 1 e diante, diz assim. Cântico das subidas. A ti ela levanta os meus olhos. A ti que habitas no céu. Sim, com os olhos do escravo, para na mão do seu senhor. Com os olhos da escrava, para a mão de sua senhora. Assim estão nossos olhos em ti, Senhor, nosso Deus. Até que se compadeça de nós. Piedade, Senhor. Tem piedade. Estamos fartos, saciados de desprezo. Nossa vida está farta por demais, de sacarmos dos satisfeitos. O desprezo é para os soberbos. Palavra do Senhor. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado. Orai por nós que recomendamos a nós. Veja, o salmo que a gente leu agora tem como subtítulo o Cântico das Subidas. Eu não sei como é que está na sua, que a minha é diferente. Mas o salmista está dizendo que isso é uma oração que está sendo dirigida a Deus. Uma oração de alguém que está perdido, uma oração de alguém que não tem mais como sair da sua vala. É uma oração de alguém que não tem como mais sair do seu vício, do seu erro ou do seu pecado. Então essa pessoa diz, a ti eu levanto os meus olhos. Veja, se você pega no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel, não é isso? Abel começou a andar com a cabeça... foi que matou Abel. Caim começou a andar com a cabeça abaixada. Deus aparece para Caim e diz, Caim, por que tu anda com a cabeça abaixada? Só os que estão errados que andam com a cabeça abaixada. Então a primeira coisa característica é que, tanto lá no Gênesis quanto aqui, essa pessoa que escreveu o Salmo, ela estava com a cabeça abaixada. Ela não estava conseguindo olhar para o céu. Ela não estava conseguindo olhar para cima. Por quê? Quando você levanta os seus olhos para o céu, o que você vê? O céu. O que você pensa? É grande, é infinito. Quando a gente levanta os nossos olhos para cima, para Deus, a gente vê que Deus é grande e que Ele é infinito em seu amor, em sua misericórdia, em sua ternura, em sua compaixão, e Ele é benigno. Veja, esse homem tentou com todas as forças sair do chão. Quando eu digo sair do chão, é de onde ele estava, algo errado. Mas ele não conseguiu. Então ele levantou os olhos para onde? Para o céu. Ele levantou os olhos para o alto e disse para Deus, a ti que habita no céu.
tu que habita no céu. Esse homem está dirigindo, o salmista está dirigindo para Deus uma oração dizendo: Senhor, eu estou aqui na terra, não estou conseguindo sair desse pecado, ou da situação que você está vendo, se coloca também. Mas eu levanto os meus olhos, mesmo que o meu corpo não saia fisicamente, mesmo que minha alma não saia fisicamente de onde eu estou, mas eu levanto os meus olhos para ti, que habita no céu. Na Ave Maria está assim: o meu socorro virá, que habita no céu. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa. Seja qual for a situação que a gente está vivendo, a gente tem que levantar nossos olhos para Deus. Mesmo a gente caído, a gente tem que levantar nossos olhos para Deus. Mesmo a gente caído, a gente tem que levantar nossa alma para Deus. Como é que a gente levanta nossos olhos e nossa alma para Deus? Através de uma coisinha chamada oração. Foi o que ele fez. Senhor, a minha oração é essa: eu levanto os meus olhos para ti que está no céu. É como exemplo. A gente está na igreja rezando e de nada vê um bêbado, não é? O bêbado chega e se coloca diante de quem? De Jesus. Lá no sagrado ou lá no altar. Aquele bêbado está dizendo a mesma coisa que esse cara está dizendo aqui: Senhor, eu estou bêbado, mas eu coloco os meus olhos em ti. E aí ele espera que Deus venha no socorro dele. Ele espera que Deus venha no auxílio dele. Ele espera que Deus venha socorrer. Ele espera que Deus venha libertar ele. Veja, a linguagem que o salmista está usando. Como os olhos dos escravos para a mão do seu Senhor. Por que o escravo olhava para a mão do seu Senhor? Porque a mão do seu Senhor tanto batia, quanto também podia abençoar. A mão de Deus só abençoa. Deus corrige, corrige. Mas não como um senhor corrige seu escravo. Deus corrige como o pai corrige o filho. E a correção de Deus é muito mais perfeita do que a nossa também. Porque quando a gente está com os olhos voltados em Deus, Deus quando vem nos corrigir, a gente entende que é correção de Deus e para o nosso bem. E a gente senta aqui, ó, no coração, a correção do Senhor. Veja, então o salmista está dizendo: Senhor, como os olhos dos escravos estão para a mão do seu Senhor, os meus olhos também estão para ti. Eu estou dizendo para ti. O salmista está dizendo: Senhor, tu és o meu Senhor. O salmista está dizendo: Senhor, eu sou teu escravo agora. Eu te pertenço. Eu não me pertenço mais a mim. Eu sou totalmente... Ou seja, Senhor, aquilo que tu quer dar de bom, eu vou aceitar. Aquilo que o Senhor permite na sua sabedoria de ruim, também eu vou aceitar. Mas em tuas mãos eu vou confiar. A segunda coisa que o salmista quer nos fazer é ter confiança na mão de Deus. A gente tem que ter essa confiança na mão de Deus. Você quer ver um exemplo? Ontem não, domingo de madrugada, estava conversando com uma filha espiritual, Rose. Vou dar o nome dos bois que é para vocês saberem fazer o que eu estou falando com a minha cabeça. Daí a gente estava conversando, eu falava com a Adriele, a moça que faz parte da HP, depois ela que eu falei aqui. E daí, ela lá em Jurema e eu no meu quarto sentado, já de pijama para dormir. E ela disse: quando for de 3 da manhã, a gente pode ligar para tu para a gente rezar o texto da misericórdia? Pode. Quando foi 3 da manhã, ligaram para mim, eu digo: vamos rezar agora. A gente começou a rezar. Quando foi no primeiro mistério, eu tive uma visão. Eu vi uma criança, duas mãos assim, e uma criança em cima daquelas duas mãos. E aquela criança estava ensanguentada, mais ou menos. Não muito, um pouco cheia de sangue, não muito com sangue. E daí eu falei para elas no terceiro mistério, disse: olha, no primeiro mistério eu tive uma visão e eu via uma criança na mão de uma mãe, sei lá. Tinha duas mãos segurando uma criança pequena. E Jesus pede para a gente rezar por essa criança que está correndo risco de vida. E também a gente rezou esse mistério. Quando foi no último mistério, o quinto mistério, Jesus deu um entendimento maior ainda. Essa oração que vocês fizeram foi pelas crianças que estão nos hospitais também, que correm risco de vida. Pronto. Quando foi no domingo pela manhã, uma moça manda mensagem para mim: Valdino, reza por mim, porque eu estou sentindo algumas dores e eu estou grávida. Então Jesus já acudiu a mulher já, de madrugada.
Quando a gente reza, Deus faz isso. A gente confiou na mão de quem? Eu estava vendo a mulher? Eu sabia quem era? Não. Da mesma forma tem que ser essa confiança em Deus, nas mãos de Deus. Veja, Jesus estava segurando essa criança, sim ou não? Sim. Mas ele pediu para a gente rezar, pediu. Mas a nossa oração nos ajuda na confiança também, e fortalece o outro também. Então, a nossa confiança em Deus, ela é assim. Mesmo que eu não veja, mas eu coloco diante de Deus. Minha mãe falava para mim hoje, Valdir, eu estava conversando com Deus, então eu dizia para ele, Senhor, eu estou pedindo demais coisa ao Senhor. Vou parar de pedir. Eu disse, sua mãe, é melhor a senhora se tornar um ateu, um ateu da vida, porque se a senhora parar de pedir a Deus, a senhora parar de acreditar em Deus. Temos que pedir e confiar na mão de Deus. A nossa oração a gente pega, se é oração. Está lá agora nas mãos de Deus a oração. A gente tem que confiar nas mãos de Deus. E daí quando a gente rezou, quando foi na segunda-feira, a moça vai e manda mensagem de novo para mim e diz, olha, as dores passaram. Eu digo, amém, já tinha passado no domingo na madrugada já. Já estava nas mãos de Deus. Veja, a primeira graça aconteceu de quem? Na mão de Deus. Daí a gente pegou aquela moça, aquela criança que a gente viu na visão e colocou nas mãos de quem? De Deus. Daí passou um dia, até a segunda-feira, não foi? Foi na segunda-feira, as dores foram embora. Glória a Deus por isso. É assim que a gente tem que confiar em Deus. Porque era assim que o escravo fazia. O escravo confiava na mão do seu senhor que ia alimentar ele, que ia permitir ele fazer tal coisa. Da mesma forma, a nossa confiança tem que ser em Deus. Porque Deus ele vai agir em nossa vida também. Uma palavra chamada providência. 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 Deus vai agir em nossa vida com providência. A gente reza, a irmã de casaca aí reza, a gente reza, coloca na mão de Deus, deixa na mão de Deus, espera lá. Até o milagre acontecer, a gente vai rezando. Nossa, eu estou confiando de novo, eu estou confiando de novo, eu estou confiando de novo. E na hora e no tempo certo, Deus, ele vai nos acudir. Olha, como os olhos da escrava para a mão de sua senhora, assim estão nossos olhos no Senhor nosso Deus. Assim estão nossos olhos. Por que os olhos? A visão muitas vezes ela pode nos enganar, não pode? Se você estiver andando na chuva, sei lá, e você for rindo da visão e usar óculos, se ficar os olhos embaçados, se você tirar, você já é ruim já, sem óculos, imagina com óculos embaçados, é 2 vezes ruim ainda. Você tem que precisar de alguém para vir lhe ajudar, não vai? Vai. Se a gente está rezando e a gente está no desespero, e a gente desconfia, a gente fica tão desesperado que a nossa visão fica turvada, não é? Quando a gente não consegue enxergar com os olhos, quando os nossos olhos, ficam perturbados, fica longe de Deus, a gente não consegue ver saída. É isso que o salmista está dizendo. Os nossos olhos têm que ficar fitados em Deus. Os nossos olhos têm que ser colocados em Deus. Em Deus. A gente tem que sair daqui, como Dona Cida faz toda quinta-feira, e tem que ir lá na igreja, diante de Jesus sacramentado, e dizer, Senhor, eis-me aqui. A gente tem que colocar o nosso joelho no chão. Se você não pode ir para a igreja e dizer, São Padre Pio, coloca teus joelhos no chão em direção à igreja e diz, Senhor, eu te adoro. Que meus olhos estejam em ti. Os nossos olhos têm que estar em Deus. A palavra de Deus diz que não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ora, já abriu lá a história de Jó? Já? Já ouvimos falar de Jó? Já. O diabo tirou tudo de Jó, porque Deus permitiu. Mas os olhos de Jó jamais saíram de Deus. É tão provável, olha o que Jó diz. Jó diz para Deus, capítulo 42, no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas meus olhos agora te veem. O jovem viveu os 41 capítulos todinho na provação, sem enxergar a Deus, sem ver a Deus. Alguém dizia para ele, olha, tem um Deus todo poderoso por aí que abriu o mar vermelho, que fez água jorrar da rocha. Há um Deus todo poderoso que destruiu todo o exército do faraó. Jó escutou. Depois que Deus livrou Jó de toda a provação, Jó disse, meus olhos
agora te vendo. Poxa, a gente vê Jesus todo dia, se a gente quiser, na Eucaristia. Diz São João da Cruz, quando a gente pensar em murmurar, a gente tem que olhar para o crucificado. Viu quanto por amor ele fez por nós? Mas não podemos desviar os nossos olhos de Deus. Não podemos tirar o nosso olhar de Deus. Mas muito mais o olhar da alma não pode sair de Deus. Porque é coisa de alma com Deus. Porque a gente um dia pode ficar cego antes de morrer. E daí? Mas a nossa alma também não pode se desviar. O olhar da nossa alma, vamos dizer assim, não pode se desviar de Deus. Como é que a gente vai, vamos dizer assim, centrando cada vez mais os nossos olhos em Deus? Quando for amanhã, você rezar o texto em sua casa. Quando for sexta, for sábado, for domingo, segunda, terça, e assim vai. Quando for amanhã, você pegar a palavra de Deus. Se quiser, comece lendo os Salmos. Se não, comece lendo no Novo Testamento os Evangelhos. Liga na televisão, se tiver, pega a TV Aparecida, século XXI, Canção Nova, TV Evangelizar. Coloca no YouTube TV Evangelizar que você vai assistir. Você vai para a missa todo domingo. Se não pode no domingo, vai no sábado à noite. Mas isso você está colocando o seu olhar em Deus. E daí quando vier as provações, porque elas têm que vir as provações. Elas vão vir, infelizmente. A gente não vai fugir dela. Jamais. Mas elas vêm para declarar cada vez mais o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossa vida. E aí a gente tem que dizer, será que verdadeiramente eu estou deixando que Jesus seja o Senhor da minha vida? Quando na provação eu fujo ou encaro ela com a fé e com a graça de Deus? O salmista continua dizendo, estão nossos olhos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. A gente não pode tirar os nossos olhos de Deus até Deus realizar a graça que a gente está pedindo. Vou contar para vocês um pequeno testemunho. Eu estou com esse negócio no braço, né? Isso é uma medalha de um anjo da guarda. Quando foi segunda-feira, meu Deus, foi. Não tinha dado tempo de terminar de rezar o rosário. E daí eu pedi para o meu anjo da guarda rezar o rosário para mim. Eu não sei se você acredita. Disse, meu anjo da guarda, reza o rosário para mim, por favor. Por mim, no meu lugar. E daí eu comecei a falar com Luana, que é uma filha espiritual também. Eu disse, olha Luana, nós vamos rezar outras orações porque não vai dar tempo de rezar o rosário. Então a gente vai rezar e meu anjo da guarda está aqui rezando o rosário. Ela disse, eu acredito. Eu digo, eu sei que tu acredita, porque tu também é doida que nem eu. Eu não tinha ganhado isso aqui não. Eu ganhei ontem. E daí, quando terminou de rezar a oração, antes agora de terminar de rezar o rosário, eu fui falar assim no meu pensamento. Eu digo, rapaz, dá uma prova que tu rezasse o rosário mesmo, vai. E foi, dá uma prova antes da guarda que tu rezou o rosário mesmo. Aí quando foi ontem, rezar um texto aqui em Lajeado na casa da mulher, a senhorinha foi e me deu essa medalhinha que tem o anjo da guarda. Quando eu recebi, depois passou uns 10 minutos, eu digo, eita, a confirmação. Isso é fé. Ou seja, o seu anjo da guarda também pode rezar por você. Veja, eu pedi que ele rezasse, não pedi? Eu acreditei que ele rezou. Ele foi demonstrando que rezou. Da mesma forma tem que ser os nossos olhos em Deus e naquilo que Deus dá também, que é a Virgem Maria, para como intercessora, que é o nosso anjo da guarda, os santos que a gente tem devoção. Ou seja, a gente só pode parar de rezar, a gente só pode tirar os nossos olhos até Deus se compadecer da gente, até Deus derramar a graça dele sobre nós. E quando Deus não derramar a graça dele sobre nós, permaneça rezando, fique rezando, não arrele da cruz, fique na cruz. Se for preciso, diga, Senhor, estou aqui, eu preciso do meu milagre. Faça como aquele cego que disse, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo dizia, cala a boca, e ele, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O povo, cala a boca, e ele, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus disse, quem é que me chama? Aí disseram, é um cego que está te chamando. Jesus, traz o cego cá. E Jesus perguntou, o que é que tu quer? O cego disse, eu quero enxergar. Jesus, então enxerga. E o cego enxergou. Da mesma forma, a gente tem que ser com Deus. Ser que nem mim mimado. Senhor, eu quero essa graça. Senhor, eu quero essa graça. Senhor, eu quero a graça para o meu filho. Senhor, eu quero a graça para o meu irmão. Senhor, eu quero a graça para o meu pai. Senhor, eu quero a graça para mim. Senhor, eu quero essa graça, Senhor. Não é só hoje aqui não, irmão. É amanhã, é depois de amanhã, até essa graça chegar. Até Jesus realizar essa graça. Fique rezando. Fique de pé. Bota o joelho no chão e diga, Senhor, eu quero essa graça.
Senhor, dá-me essa graça. Senhor, eu preciso dessa graça. Senhor, derrama em mim essa graça. Ora, até que o Senhor se compadeça. Não devemos tirar os nossos olhos, porque vai vir pessoas que vão tentar nos tirar de Deus. Vai vir pessoa que vai fazer para a gente... Perdão. Vai vir pessoas que vai dizer para a gente desviar o nosso olho de Deus. Vai vir pessoas enviadas pelo Satanás, pelo capeta, pelo diabo, que Jesus já derrotou e nosso Senhor pisou. Vai chegar assim, para de rezar que não vai dar certo. Não rezando. Até mesmo tu vai dizer para tu, deixa eu parar de rezar. A fé decepciona? Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha o que Paulo diz. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fé é isso, é manter a esperança firme. Ficar com os olhos em Deus é isso, é manter a esperança acesa. Até o Senhor dizer, e Ele não vai nos decepcionar jamais. Jamais Ele vai nos decepcionar. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Quando você lá um dia na pia batismal foi batizado, foi derramado o amor de Deus ali no seu coração. Então quando você reza, quando você fica na aprovação, até a graça chegar, você continua rezando. Até Jesus fazer a graça, você continua rezando. Jesus olha para você e lembra do amor que Ele colocou no seu coração. E daí também Jesus lembra pelo amor que você está rezando, que é pela pessoa que você está vendo na graça, até por você mesmo. E já Jesus lembra e Jesus honra. Mas Jesus quer que os nossos olhos fiquem nele. Deus quer que os nossos olhos não se desviem. Deus quer que os nossos olhos não saiam dele. Até o Senhor derramar a graça. Até ele se compadecer. Para que eu possa terminar. E o salmista diz assim, Senhor, piedade. Piedade. Estamos fartos. Estamos fartos. Saciados de desprezo. Ou seja, usando a linguagem aqui, Senhor, a gente está de bucho cheio de tanto desprezo. Senhor, a gente está de bucho cheio de tanta aprovação. Senhor, eu tenho comido tanto sapo. Eu tenho engolido cada sapo, né? Tenho engolido seco, Jesus. Eu estou farto, Senhor. Ele está sendo sincero com Deus. A terceira coisa que o salmista quer nos levar é ter uma sinceridade com Deus. Não uma oração arrodeada, não, uma oração sincera. Porque muitas vezes tu és diante de Deus, Deus, tu és grande, Deus, tu és poderoso. Tu és El Shaddai, Senhor. O Elohim, El Canaan, o Adonai. A gente esquece de dizer, ô Senhor, eu preciso dessa graça. Não, irmão, Deus já sabe os títulos que ele tem. Porque os anjos estão diante de Deus, santo, santo, santo. Deus sabe quem é ele. Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 12. Pedir e recebereis. Veja, o cego que a gente citou agora, ele te chamou dizendo Jesus, filho de Davi. Só isso. Ele disse que Jesus era santo, que ele era Deus, que ele era o grande poderoso. Não. Ela vem e disse, Senhor, tem piedade de mim, eu quero enxergar. Oração sincera. É a terceira coisa que o salmista quer nos ensinar. A não ter uma oração rodeada, cheia de pantinho de muganga. Já cheguei muitas vezes lá na missa, na igreja, e disse, eu não estou afim de ficar diante do Senhor. Eu não estou afim de ficar aqui te adorando. Eu vou embora já, já. Eu já disse isso para Jesus. Já briguei com Deus, já. Uma vez peguei uma briga com Deus, meu pai disse, é isso mesmo, filho. Briga com Deus mesmo, coloca aí na parede. E vou perder. Já briguei. Mas é a oração sincera, irmão. Ele não escutou? Escutou. Graças a Deus, eu acho. Escutou. O salmista está nos levando a ter uma oração sincera com Deus e dizer, Senhor, estamos fartos, estou saciado de tanto desprezo, a nossa vida está farta por demais, Senhor. As pessoas estão zombando de mim, estão tirando a mão da minha cara. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas podem zombar de você como zombar de Noé, quando ele estava fazendo a arca. O dilúvio veio. Noé ficou dentro da arca, junto com as pessoas por quem ele rezava também e acreditava e colocou dentro da arca. E aquelas pessoas foram salvas. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que as pessoas zombem de você, até que o próprio capeta zombe de você, mas se eu te dizer uma coisa, você está colocando seus olhos em Deus, e Deus está colocando os olhos dele sobre você. E Deus não vai deixar que a inundação mate você afogado. Deus não vai deixar que a aprovação ou qualquer outra coisa sufoque você. Porque Deus vai ter piedade e compaixão de você, sim. E essa piedade e compaixão de Deus, mais uma vez, se iniciou sobre você a partir de hoje. Fique, reze, clame, espere, confie, não se desespere.
Deus é misericordioso e escutará a tua oração. Amém? Possamos ficar em pé para a gente rezar? Nós temos 10 minutos de reza.